Olá, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pois é, novamente estamos aqui para um comentário e um devocional da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Vamos aí acompanhar a nossa lição, estamos na lição número 11, que traz por título Enfrentando as Fornalhas da Vida. E que fornalhas, né, que estamos enfrentando, mas também através dos exemplos dos heróis da Bíblia Sagrada, vamos aí também estar aprendendo como vencer essas fornalhas. Fica comigo até o final desse vídeo, não saia daí, pega a sua Bíblia, a sua revista, me acompanhe até o final e Deus tem vitória para a sua vida. Também para você que está chegando agora, não fique de fora. Se inscreva no meu canal aí, ative o sininho, deixa seus comentários, suas dicas, se inscreve e vamos nos falando para que nós possamos estar aí interagindo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. O convite está aí, fica comigo, viu? Também pode me seguir lá no Instagram, Elie Matos, também na minha página no Facebook, Elie Matos, Ministrações e Louvores. Te aguardo por lá, hein? Não fique de fora. Vamos lá, então? Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 30. É o texto áureo que está na nossa revista, diz assim: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esse é o nosso texto áureo da nossa lição. A verdade aplicada nos diz assim: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. E os objetivos da nossa lição será mostrar que não devemos nos curvar ao mundo e ressaltar que Deus nunca nos deixa só. Claro, né? Deus, ele sempre está conosco. E revelar que é no fogo que somos testados. Embora somos testados no fogo, mas Deus, ele ainda é conosco. Amém? Também convido a você a abrir a sua Bíblia comigo para os textos de referência que nós vamos estar comentando rapidamente sobre a lição número 11, no livro de Daniel, no mesmo capítulo 3, mas vamos ler o versículo 13, o 14 e o 15. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esta é a palavra que o rei estava ali dizendo para os 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que agora está sendo provado pelas suas decisões. Pois é, não é diferente nas nossas vidas, né, igreja, irmãos em Cristo, e amigos também que está aí ouvindo. Passamos por fornalhas, passamos por dificuldades, mas em meio às nossas decisões, se é adorar, reconhecer que há um Deus poderoso na nossa vida, não vamos nos prostrar a outros deuses, mesmo sendo ameaçado de morte, como foram ali os 3 servos de Deus, mas que o Senhor, mesmo eles passando pela fornalha, não os abandonou. Esta é a palavra principal que temos aqui hoje, é a chave principal dessa palavra que temos aqui hoje para nossas vidas, para a minha e a sua vida. Independente da fornalha que você esteja passando, seja ela qual for,
o Senhor irá estar contigo lá dentro. Amém? Receba que é de Deus essa palavra para o seu coração, tá bom? E aí, o motivo da nossa oração tá pedindo aqui para que a gente ore, né? E que sejamos forjados por Deus mediante as crises, que possamos estar forjados. Então, eu oro pela tua vida e você ora pela minha vida e juntos vamos unidos vencer essa fornalha nessa crise. Amém, meus irmãos? Então, a introdução da nossa lição diz: nessa lição, veremos a bondade e a fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo os seus ensinamentos. Irmãos, 3 jovens que eram amigos de Deus, 3 jovens hebreus, né? Então essa lição, irmãos, ela vai ter como ponto de partida a fé daqueles 3 jovens, né? Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. Esses 3 jovens, juntamente com Daniel, eles foram levados cativos à Babilônia e lá eles tiveram seus nomes trocados. Mas, irmãos, mesmo assim, eles não abandonaram, mesmo com seus nomes trocados, eles não abandonaram o Deus verdadeiro a quem eles serviam. Se é que a intenção de mudar os nomes, mudar a cultura daqueles 3 jovens, seria tentativo para estar mudando as vidas espirituais deles. Mas não, mesmo assim eles tiveram a escolha de permanecer adorando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro de suas vidas. E é uma lição maravilhosa que nós vamos aprender, né, com muitas tentações, mesmo pessoas tentando mudar a nossa cultura, o nosso comportamento, mas nós vamos estar adorando ao Deus verdadeiro que nos criou. Então, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de duas alternativas, né? A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhe foram oferecidas. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos, eles não tiveram dúvida, irmãos, sobre qual opinião, sobre qual decisão ficar, de qual lado eles iriam ficar. Ou se eram manjares e bebidas do rei, ou se eram adorar ao Deus e permanecer firme na graça de Deus. Então, irmãos, aqui nós temos, eles seguiram firmes ao lado do Senhor. E aí temos aqui 2 perguntas, né? 2 interrogações. Quais têm sido as suas escolhas, né? Em suas escolhas, Deus tem sido a primazia? Deus tem sido a primeira escolha da sua vida? Qual das escolhas em meio a essa dificuldade que você tem feito? Qual é a escolha que está aí para você responder diante de Deus? É ficar do lado de Deus, adorar a Ele, ou se ver aí diante de pratos maravilhosos, de outras decisões que talvez te cause algum prejuízo espiritual. E aqueles 3 jovens preferiu, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é muito importante. A primeira coisa que vamos aprender nessa lição: ter fé, escolher primeiro as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Então, não deixe, irmãos, que seus olhos os enganem. Não deixe, não permite. Porque às vezes vemos coisas boas que nos agradam, agrada a carne, agrada ali aquele momento, aquela situação financeira. Talvez esteja recebido aí oportunidades, pratos maravilhosos, mas muito cuidado. Primeiro, peça direção de Deus. Peça direção de Deus, conhecimento. E aqueles jovens, eles já tinham a direção de Deus, eles já tinham o conhecimento, tanto que a decisão deles foram imediatas. Primeiro,
a Deus. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Não é assim? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não deixaram enganar por seus olhos. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, era atraente, pois era mais um aspecto no extenso programa de assimilação da cultura babilônica. E como destacado no comentário histórico-cultural da Bíblia, diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos babilônicos, esses jovens escolheram fazer a diferença. Olha aí, meus irmãos, né? Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas como a desses jovens, né, meus irmãos? Satanás, ele enganou a Eva, né, por meio de um olhar. Davi pecou com Betseba por um olhar. E Demas foi atraído pelas coisas do mundo, mas na contramão de tudo estava os 4 jovens. Então, olha aí, há pessoas na Bíblia que, por causa de um olhar que o atraiu, acabou caindo, né, em pecado. Então, esta é a lição. Cuidado o que você olha, o que te atrai, né? O que tem te atraído? É de Deus ou não? Vamos pensar um pouquinho. Deus, ele está nos dando oportunidade de alerta, de tomar cuidado com as coisas que nós estamos olhando que agrada a nossa carne. Vamos tomar cuidado com as nossas decisões diante de Deus. Então, irmãos, nossas escolhas, elas mostram quem nós somos. Dependente do que você escolher, ali está de fato quem você é, o que você vai fazer, quem é você, né? Então, Satanás, ele tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, irmãos, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, viu? Ele tira a utilidade de seus prazeres e usa de artifício, irmão, para te afastar do Senhor, né? E de fato é isso. Então, esses jovens hebreus, eles nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Então, só tem importância aquilo que você escolher. Se Deus estiver ali, se Deus estiver fazendo parte daquela escolha, daquele negócio. Se não, não é de Deus. Temos que tomar muito cuidado, viu? Então, somos sabedores que Deus nos atrai para a vida e Satanás, ele nos atrai para a morte, né? Então, a fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato, né? Então, as boas escolhas do cristão provocam resultados imagináveis de Deus, né? Então, fé em tempos difíceis. Irmãos, temos que ter fé em tempos difíceis. É nessas horas que temos que ter fé. É fácil ter fé quando está tudo bom, mas é difícil ter a fé, acreditar naquilo que nós não vimos em tempos difíceis. Aqui temos o exemplo desses 3 jovens que a fé deles foram incontestáveis, né? Então, Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida quando o jovem Daniel interpretou o seu sonho, vai estar lá em Daniel 2:47, e ainda assim não aprendeu nada sobre Deus. Olha a astúcia do homem, olha que terrível, né? E ele já sabia, ele já conhecia o poder de Deus, mas mesmo assim, irmãos, a ganância da adoração o fez chegar a esse ponto de desafiar o próprio Deus, dizendo ali para aqueles 3 homens: e quem é o Deus que poderá os livrar? Olha só, a ganância do homem, quando ele quer adoração, né? Ele faz a tal ponto que ele desafia Deus e isso traz consequência para ele, né? Então vamos lá, ó. A fé em meio à morte. Os músicos tocaram e todos se prostraram e o adoraram à estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Em Daniel 3:12. E diante de tal afronta, alguns homens correram, irmãos, para denunciar.
né? E essas informações não agradou nada ao rei Nabucodonosor, e que ainda deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agravo. Contudo, os três jovens tinham a convicção de que o seu ato e o que isto poderia lhe custar, e ainda assim não abriram mão do seu Deus. Olha, irmãos, muitas vezes estamos tentando fazer a coisa certa, estamos no lugar certo, estamos tomando decisão certa, mas há alguém que está nos observando, que vai lá nos entregar, olha só essa palavra, irmão, que vai lá nos entregar, vai lá contar o que nós estamos fazendo para nos prejudicar. Mas Deus, irmãos, Ele te justifica, Ele é contigo, porque aqueles três homens nos mostram o exemplo de que, independente da denúncia que fizeram sobre eles, eles não iam abrir mão do Deus que eles serviam, pois eles tinham fé que o Deus que eles serviam poderia os livrar, ou então, mesmo que eles morressem, eles não abririam mão do Deus verdadeiro que eles serviam. E ainda aquela morte talvez lhe traria lucro, porque às vezes é melhor morrermos, irmãos, em Cristo e morar no céu, garantir o nosso galardão, a vida eterna, do que entregarmos as nossas vidas na mão de Satanás. E é isso que ele tem feito, perturbado as nossas vidas, usado acusadores para vir nos observar, para nos entregar aos poderes. Mas Deus é aquele que nos livra. E vemos aqui, irmãos, que os três, né, ainda disse, morrer é lucro, vamos dizer não, né? Vamos dizer não, o nosso Deus é esse e acabou. Então nós aprendemos com esses jovens que quem não tem perspectiva eterna, irmão, pode temer a morte. Mas quando sabemos que tem algo muito melhor nos aguardando, a morte, irmãos, pode ser lucro, né? Podemos ter base aí em Filipenses 1:21. Morte com Deus é lucro. Foi o que eles pensaram, né? Jamais vamos abaixar a cabeça para os nossos inimigos, né? Então, a palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os três jovens a adorar a dobrarem os seus joelhos diante da estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei. Não vamos nos prostrar. E aí é a hora que o rei se enfurece, oferece uma segunda chance, né? E mesmo assim, eles ainda disseram não. Aí a fúria do rei foi bem maior. Aí o rei mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. De fato, tanto que os homens mais fortes que foram chamados para amarrar aqueles três jovens e jogar na fornalha, eles morreram ao chegar perto da fornalha. Isso é para você ter ideia do calor imenso que estava ali naquele lugar. Mas os três jovens caíram na fornalha e logo eles começaram a perceber que não tinha só 3 pessoas lá dentro, tinha 4 pessoas, né? Então, para você ver que Deus, ele, talvez, irmãos, ele até permite você passar por essa dificuldade. Mas entenda, e mesmo passando por essa dificuldade, ele está lá no meio da dificuldade, junto com você. Por isso que muitas vezes você já venceu outras dificuldades e não entende por que venceu. Porque tinha alguém ali com você e hoje não é diferente. Você vai vencer mais uma vez. Se Deus está permitindo, Deus não é ruim. Se Ele está permitindo você passar por essa fornalha, entenda, Ele está aí com você. Ele está no meio da fornalha. E Ele fez os homens verem que ali virou cenário para assistir o poder de Deus dentro daquele lugar. Olha que interessante, irmãos. Olha que maravilhoso. Se não bastasse tudo, esquentar 7 vezes mais, agora ter que assistir Deus ali no meio deles, dando volta e livrando os seus servos. Deus, irmãos, Ele nos livra. Sim, Ele permite que entramos na fornalha, mas para nos capacitar mais um pouco, para mostrar também para os nossos inimigos que Ele é Deus e que somente um será adorado. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele confunde nossos inimigos mesmo. Confunde. Deus confunde nossos inimigos.
Eles acham que estão te vencendo, mas há um que vai vencer por você. Essa guerra não é sua. Deixa ele vencer por você. Permita ele entrar com você na fornalha. Entre com ele e ele está te livrando e ele vai tirar você de lá e ainda vai fazer todos reconhecer que ele é contigo e que há um Deus verdadeiro na sua vida e que ainda todos terão que se prostrar diante do seu Deus e que aquela estátua de nada valeria e somente Deus na sua vida é o Todo-Poderoso. Irmãos, em uma conjectura onde não teria outro final, a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos 3 atados dentro do fogo? E responderam e disseram: é verdade, ó rei. E o rei não estava vendo 3, mas 4. E o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja, ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3 para que o fogo não lhe fizesse mal. Essa prova não vai te fazer mal, essa prova vai te fazer bem, essa prova vai te fazer fortificar, essa prova vai fazer todos reconhecer que tem alguém com você dentro dela e você vai vencer em nome de Jesus. Que nesse dia possa ser um dia mais abençoado em toda a sua vida, que possa ser mais uma semana cheia de vitórias, cheia de poder de Deus sobre a sua vida, que você possa receber força, graça do Senhor, estudar mais um pouco a lição, aprender mais um pouco de Deus, que esse devocional seja força para a tua vida, restauração para a tua vida, em nome de Jesus. Ora, irmãos, que lindo! Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outros deuses que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Vai estar em Daniel 3, 29. Deus quer, irmãos, que sejamos submissos e obedientes, sim, à sua palavra, e não nos prostramos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer no Senhor somente e Ele poderá nos livrar dos inimigos. E por fidelidade, irmãos, os jovens escolheram entregar os seus corpos ao fogo, irmãos. Olha, e deixaram de confiar e adorar ao Senhor Deus, né? Então eles preferiram isso do que não adorar a Deus. Eles preferiram, eu prefiro morrer, mas eu vou adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então, diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Que Deus assim vos abençoe. Estarei orando pela sua vida. Pode deixar aqui embaixo nos comentários os pedidos de oração, que eu vou estar orando, apresentando a sua vida nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo, fique com Deus e não deixe de participar da escola dominical no domingo, tá bom?